Fala pessoal, tudo certo? Chegamos agora ao quarto grupo da Copa do Mundo, o grupo D, onde nós teremos aí a divisão muito forte entre França e Dinamarca, que estão acima do grupo, e logo abaixo Tunísia e Austrália. É uma briga basicamente que para muitos já está definida, com França e Dinamarca se qualificando e Tunísia e Austrália sendo eliminados. Alguns acreditam que um dos dois mais fracos podem incomodar tanto Dinamarca quanto a França, e eu estou ainda um pouco ali em cima do muro quanto às surpresas, mas também concordo que a França e a Dinamarca são as principais potências do grupo. Antes de tudo, inscreva-se no canal, curta o vídeo e também comente. Muito importante ouvir o seu comentário sobre as apostas, os grupos, os times, as táticas, técnicas, jogadores, enfim, sinta-se à vontade para comentar aqui no vídeo. Esse grupo para mim foi muito complicado de analisar porque em termos de apostas é um grupo bem difícil de traçar algum parâmetro em termos de apostas. É um grupo bem definido, com as cotações já amassadas daquilo que é previsível, então acaba que está tudo muito bem ajustado. A França chega como atual campeã, basicamente é um time que está ali entre os 5 mais favoritos ao título da Copa do Mundo, porém vem com alguns problemas. Até os desfalques. Nkunku não vai jogar a Copa, selecionou recentemente. Kimpembe, amanhã, é um ótimo goleiro, está pegando muito no Milan. Pogba e Kanté, esses deixam um buraco muito forte no meio de campo ali da França. Então o Manhã no gol não joga, Kimpembe zagueiro não joga, Nkunku no setor ofensivo não joga, e o Pogba e o Kanté, que são jogadores de mais meio de campo ali, também não jogam, e esses dois para mim são os principais desfalques da seleção francesa. Por outro lado, o Benzema, que não jogou em 2018, joga agora, como bola de ouro aí, vindo de um troféu do bola de ouro, e que isso traz eleva muito moral do Benzema para a Copa do Mundo, visto que é um jogador de grande qualidade técnica, tá em uma ótima fase, joga o Giroud para o banco, então além da França ganhar um ótimo atacante para a Copa do Mundo, ainda tem um reserva de luxo, que é o Giroud, que foi essencial para o título francês na Copa de 2018. Muito da preocupação do torcedor francês está realmente nos desfalques / atuações na Nations League. Na Nations League eu acho que era um pouco de exagero e tudo mais, porque é uma competição que ainda os europeus veem como amistoso, uma competição amistosa que serve mais para elevar o nível dos times pequenos do que para deixar os grandes ali como credenciados a algum título. Mas os desfalques que a França tem, esses sim chamam bastante atenção, porque são desfalques que ajudaram muito, por exemplo, o Pogba e o Kanté, a conquistar o título de 2018. Ou seja, hoje a França ela tem realmente uma zaga de qualidade, um meio de campo de qualidade ainda assim, mas que não são do nível que era, por exemplo, em 2018. O ataque ainda é fortíssimo, talvez mais forte que 2018, Mbappé mais evoluído, o Benzema no ataque no lugar do Giroud, que é mais jogador, obviamente, e o Griezmann, esse é um pouco mais embaixo do que naquele ano, mas ainda assim o setor ofensivo da França é um setor que traz aí um ótimo vislumbre do que acontecerá com esse time em termos ofensivos, que ainda tem o Dembélé no banco de reservas, tem o Kolo Muani, que tem jogado muito na Alemanha, então assim, é um time ofensivo que não tem como reclamar. Já na zaga eu entendo aqueles que falam que a França não tem uma zaga muito boa e um meio de campo muito bom. Tem um número assim, de jogadores de qualidade que atuam fora da França, que atuam em grandes ligas, mas ainda assim é um time que fica atrás do seu ataque, por exemplo, que tem grandes nomes. A França ainda conta com o Tchouaméni para substituir um pouco ali o time, sem Pogba, sem Kanté. Tem o Camavinga também, que pode se tornar um jogador importante durante a Copa, mas são jogadores primeiramente jovens, em segundo lugar, inexperientes em termos de competições tão grandes como uma Copa. Então isso pode pesar. Para mim é muito perigoso essa trilha da França na Copa do Mundo. Com esses desfalques, a equipe realmente tem chances aí de decepcionar seus torcedores. Eu não cravo uma decepção, mas eu não acho que a França será campeã do mundo, não. A Dinamarca, por sua vez, chega com um hype entre os menores, entre as seleções menores. É a seleção que chegou a uma semifinal de Eurocopa, jogou um bom futebol, superou as adversidades de ter o Eriksen passando por problemas de coração logo no primeiro jogo da Eurocopa, fez uma excelente eliminatória também e agora chega com realmente o potencial aí no grupo de incomodar até mesmo a França. Quem diria, há 4 anos a gente não esperava isso, mas agora incomoda a França. É uma seleção que traz os holofotes que sempre estão nas seleções grandes para si. E é um time que merece isso, porque como estrelas tem o Schmeichel, que é o goleiro que atua no Nice. Já teve momentos melhores, mas assim é um goleiro muito credenciado. Jair, que joga no Milan, zagueiro de qualidade. Christensen, zagueiro do Barça.
Højbjerg, que joga ali com o Delaney na volância da equipe da Dinamarca. Também jogadores de muita qualidade. O Højbjerg joga no Tottenham, o Delaney joga no Sevilha. O Eriksen já recuperado, agora titular da seleção do lado esquerdo, atua no Manchester United. Ele que é a principal liderança desse time da Dinamarca. E na frente a Dinamarca ainda está servida por 3 jogadores de muita qualidade, que são o Bright White, do Espanhol, tem jogado um razoável futebol lá. O Cornelius, que atua no Copenhagen. E o Dolberg, outro jogador assim como o Delaney, que atua no Sevilha, esse que não está numa grande temporada aí com o seu time. É interessante também lembrar que o time da Dinamarca tem 7 jogadores da Premier League, 6 jogadores da Bundesliga, 4 da La Liga, que é da Espanha, 2 da Liga Italiana e 1 da Liga Francesa. Então, é uma seleção 7 mais 6, 13, com mais 4, 17, com mais 2, 19, com mais 1, 20. Dos 26 convocados, 20 atuam nas principais ligas europeias. E isso é muito importante para um torneio onde você disputa a Copa do Mundo, que você disputa tanto com foco emocional, você tem que ter um foco emocional muito equilibrado e também um foco tático e técnico. E quem atua nessas ligas grandes geralmente já está mais acostumado com esse nível de enfrentamento mais alto. O que me chama a atenção é a não convocação do Vestergaard, do Leicester, e a não convocação do Pionicisto. O Vestergaard não vinha jogando tanto com a sua seleção, e o Pionicisto é um jogador que em 2018 despontou como uma possível promessa, mas hoje se encontra no Midtjylland. Então me espantam essas não convocações, mas eu entendo perfeitamente por que não estão. E para finalizar, a Dinamarca vai só com 4 zagueiros convocados para a Copa, sendo que possivelmente jogará num plano tático de 3 zagueiros. É um pouco complicado isso, mas talvez durante a competição eles mudem para 2 zagueiros aí. Agora, indo para as seleções mais fracas do grupo, vou começar pela Tunísia, que eu considero um pouco acima da Austrália. Levou 4 goleiros para a Copa, isso talvez pela falta de jogadores disponíveis para estarem com a Tunísia, então não tem muito justificativo levar 4 goleiros, já mostra pouca profundidade no plantel e pouca exigência das vagas aí de jogadores que ficaram de fora. É um time muito tático, muito pragmático. A Tunísia dificilmente se vê ambas marcam nos jogos da Tunísia. São jogos geralmente pegados, 1-0, 2-0. A seleção da Tunísia toma poucos gols, mas rolou um sinal vermelho após tomar 5-1, eu acho, no amistoso contra o Brasil. Esse ponto do amistoso contra o Brasil deixou muita gente falando que a Tunísia é uma seleção mais acostumada a não tomar gol contra seleções pequenas, mas que dificilmente se safará de Dinamarca e França. Eu tenho um pouco de receio disso, porque a Copa do Mundo ela desenvolve jogos mais difíceis e a Tunísia tem 6 jogadores muito experientes, tanto que tem 12 jogadores que são estrangeiros do time, nacionalizados pela Tunísia, tá certo? Então, dos 26 convocados, 12 não nasceram na Tunísia. Essa é uma informação muito importante que mostra que a Tunísia hoje não é só um país africano com jogadores do seu país, mas sim com jogadores franceses e tem até alemão, como é o caso do Drager, que é todo o lado direito da equipe e joga no Luzerne da Suíça. Do time titular da Tunísia, 6 jogadores, ou até 7, dependendo da escalação, com o Kasri jogando como titular, como centroavante, o time fica para 7 jogadores que não nasceram na Tunísia. Já se o Kasri não jogar e dar vaga para o Jaziri, ficam 6 jogadores que não nasceram na Tunísia entre os 11 titulares, sendo 4 franceses, 1 alemão e 1 dinamarquês. Tá bom? Então, assim, é um time que ele é africano, é ali na faixa árabe da África, mas é um time que tem muitos jogadores que nasceram na França, na Dinamarca, na Alemanha, e que torna uma mistura um pouco interessante. E outro ponto que eu considero muito importante é que a Tunísia eliminou a seleção de Mali, que é uma seleção entre as mais fortes da África. Passou 2 jogos sem tomar gols de Mali, 1-0 no agregado. Então é um time que eu quero muito ver de perto e, para mim, tem um desenvolvimento tático, pragmático e interessante, principalmente se comparada com a Austrália, que para mim é uma bagunça total e que eu vou falar agora. A seleção da Austrália é a seleção com menos nomes em relação a outras Copas, digamos assim. A gente viu a Austrália tendo na sua convocação já jogadores como Tim Cahill, Bresciano, Schwarzer, que era um goleiro do Middlesbrough, que depois foi para Chelsea, o Viduka, que era muito conhecido, o Kelwell também, que jogou no Liverpool. Então a Austrália de 2006, por exemplo, que até avançou de fase, era uma seleção que tinha muitos jogadores de qualidade, era uma seleção que dava para você falar assim, essa Austrália aí ela é interessante.
Hoje em dia não, hoje em dia é uma seleção muito perdida. Os jogadores da Austrália que atuam fora da Austrália, que são a maioria, acho que são 22 de 26 que atuam fora da Austrália, eles jogam em times que são muito fracos. Vou até citar aqui, por exemplo, o time titular onde os jogadores atuam. O Matt Ryan, que é um goleiro mais experiente aí do plantel da Austrália, atua no Copenhagen. O Karacic, que atua no Brescia. O Wright atua no Sunderland. O Rowles atua no Hearts, da Escócia, um nível muito baixo. Se não for o Rowles, vai o Soltar, que atua no Stoke. O Berrich atua no Dundee United, da Escócia. O Aaron Moy, que já foi também uma das principais peças da Austrália, hoje está descendo ali a ladeira, está no Celtic. O Irvine atua no St. Pauli. O Boyle atua no Hibernian. O Hrustic, que é um dos principais jogadores também do time titular da Austrália, Hellas Verona. O Mabil atua no Cats, por exemplo. O McLaren atua no Melbourne. Então é um time titular muito aquém do que já apresentou a Austrália em outros tempos. Ainda a gente tem que entender que o zagueiro Sainsbury, ele foi cortado porque ele não vinha tendo uma sequência muito boa, mas era um cara que muitos consideram como um dos principais jogadores do sistema defensivo australiano, então é uma baixa. Ele é casado com a filha do técnico e não foi convocado, até deu o que falar. E outro cara que ficou fora que eu não concordo é o Rogic, que atua no West Bromwich e seria um cara para dar uma elevada nesse plantel da Austrália, tanto em termos de experiência, tanto em termos de qualidade técnica, de esperar um pouco, colocar a bola no chão, tentar criar uma jogada. Então assim, a Austrália para mim não é uma seleção de grande qualidade técnica. Acontece que para mim aqui, fazer qualquer aposta para mim é muito arriscada. Eu passei por linha de gols dos times, tudo muito complicado, passei por qualificação. Então, o meu conselho para você é, veja os jogos e trabalhe mais de forma independente neles. Dinamarca e Tunísia na estreia, França e Austrália. Tente entender nas entrelinhas o que eu quero passar nesse vídeo e construa suas análises para os confrontos, porque pré-live nem todo grupo da Copa tem o seu valor.